Oi, gente, tudo bem? Eu sou Felipe Lucena e esse aqui é o Dois Pra Lá, Dois Pra Cá, o podcast que fala sobre a presença nordestina no Rio de Janeiro. Você pode estar achando estranho, esse sotaque carioca cheio de S's e R's falando sobre presença nordestina. Porém, a maior parte da minha família veio de estado do Nordeste, então eu tenho lugar de fala. Inclusive, alguns desses familiares estarão aqui, me ajudando a contar as histórias dessa história, que terão como episódios a migração, os avanços do Nordeste de hoje, as questões sociais, a cultura, a culinária, entre muitos outros temas. Partiu, simbora! Nesse episódio de Dois Pra Lá e Dois Pra Cá, vocês vão ouvir pouco a minha voz. E nem é porque chegamos ao último EP, e nem porque eu estou rouco devido aos excessos do último final de semana. É porque falaremos sobre mulheres nordestinas, e elas que terão lugar de fala aqui. Mas antes disso, o antropólogo, historiador e professor Fernando Cordeiro, autor do livro Nordestinos no Rio de Janeiro, que foi generoso como um coração de mãe para esse podcast, comentou uma certa música que ajudou a construir certos estereótipos sobre mulheres nordestinas. Solta o som, Fernando. A música Paraíba, de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga, lançada em 1950 e gravada pelo próprio Luiz Gonzaga em 1952, retrata, na verdade, a história da Paraíba. É uma música feita no sentido de dar destaque a esse estado, da valentia desse estado. Está presente ainda na música a revolta da princesa, está a discussão da ação do João Pessoa na Revolução de 30, né? Então é uma música que tem um retrato histórico e reforça uma identidade que é considerada da Paraíba, com destaque nacional imenso naquela época, de um estado de referência para o Brasil. Contudo, essa música ela acaba contribuindo para uma visão da mulher nordestina pela sua força. Agora vem a parte polêmica. Um ponto de debate da música do Humberto Teixeira, Luiz Gonzaga, Paraíba, é quando ele vai fazer uma referência de Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor, que coloca em questão o debate de gênero, né? Porque é pensado que para ser forte, para ser de luta, tem que ser masculina, né? Então é um debate que vai rebater essa concepção. Na abertura desse podcast, que se repete em todos os episódios, eu falo que familiares me ajudam a contar as histórias dessa história. No último EP, não poderia ser diferente. Minha mãe, Rosilane, conhecida como Rose, começa contando como foi a adaptação dela assim que ela chegou ao Rio de Janeiro, no final dos anos 1980. A minha dificuldade mais, assim, quando eu cheguei aí no Rio de Janeiro, era me adaptar às pessoas, né? A fala das pessoas, como as pessoas falavam, né? Aqui no Nordeste a gente fala uma coisa, é diferente aí, por exemplo, né? Assim, aqui se chama macaxeira, lá era empim, eu achava estranho, né? Abóbora, lá aqui é girimum. E essas pequenas coisas que eu senti dificuldade, né? Em me adaptar. Quem também tem uma história boa de quando estava se adaptando ao Rio de Janeiro é minha tia Maria José, tia Dedé para os mais íntimos. Foi um choque, assim, muito grande, a realidade muito grande. Foi nova descoberta, foi um momento difícil de adaptar. Eu levei cerca de um ano mais ou menos, para me adaptar, entendeu? Naquela época, as coisas eram mais difíceis do que hoje, né? A gente era mais bobo até, também. Então, a adaptação foi difícil, foi bem difícil. Mas, assim, uma historinha, né? Que é uma coisa boba, mas para mim na época foi assim muito diferente. Eu fui fazer compras, né? No caso, era supermercado Rainha. Aí eu sempre gostei muito de sorvete. Aí eu fui comprar um sorvete. A pessoa que me atendeu perguntou se eu queria uma ou duas bolas. Eu falei que queria 2 bolas, mas eu não sabia que bola era essa, entendeu? Eu fiquei assim, meu Deus, que bola será que vai me dar? Que bola será?
Aí a pessoa me deu uma bola de sorvete, 2 bolas de sorvete, entendeu? E eu não sabia o que era. Então, isso para mim foi assim, caramba, meu Deus do céu, foi difícil, assim, diferente, né? A realidade diferente, muito diferente. Mas também eu dei uma desperta, também eu não falei para ninguém, não perguntei nem que bola era essa, entendeu? Eu fiquei quietinho, na minha, entendeu? Então é isso, é coisas que a gente teve que aprender, descobrir, né? A adaptação em si, entendeu? Mas assim, mas também é aquilo, né? A gente acostuma também com o que é bom rápido, né? E hoje, graças a Deus, eu estou bem acostumada aqui. Já tem 36 anos que eu moro aqui, entendeu? Então, a adaptação tá ok, tá do nível alto, graças a Deus. Na resposta que deu ao 2 pra lá e 2 pra cá a respeito da música Paraíba, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, Fernando Cordeiro citou mulheres nordestinas e suas lutas. Em outras questões históricas, né, como a questão do cangaço, a figura da Maria Bonita, né, de mulheres que iam para a luta, reforçam esses estereótipos, figuras históricas femininas, né, de luta, como Margarida Maria Alves, né, que foi sindicalista de Alagoa Grande, que foi assassinada em 1983 com 50 anos de idade, era uma sindicalista do movimento de trabalhadores rurais. Essa é uma figura que depois você tem hoje as Marchas das Margaridas. Temos também a dona Elizabeth Teixeira, que tem 99 anos, está viva, que participou da filmagem do Cabra Marcado para Morrer, a esposa do João Pedro Teixeira, que foi assassinada em 62. É um filme do Eduardo Coutinho, né? Que conta essa trajetória das ligas camponesas em Sapé, e a dona Elizabeth é uma figura emblemática para contar essas histórias. Ou seja, essa valentia do Nordeste, da mulher nordestina, está presente em fatos históricos e acabam contribuindo para esse estereótipo, né? Um estereótipo de força, e que é contado. Eu tenho entrevistas que eu fiz com feirantes e domésticas que colocam sempre essa discussão: eu sou forte, eu sou de luta, eu não tenho medo do trabalho, até destacando que a questão do trabalho para o migrante é um objetivo da viagem, é um objetivo da migração. Então, vir para o Rio de Janeiro é sinal de que tenho força e disposição para lutar, né? Eu tenho força e disposição para o trabalho, eu aguento trabalhar, né? Eu tenho disposição para isso. Eu acho que isso é uma característica que acaba reforçando esses estereótipos por conta dessa necessidade que existe dessa mulher que tem que estar na luta, né? Então, é essa concepção interessante a se destacar. Falando em mulheres nordestinas e suas lutas, minha mãe e minha tia Dedé contaram algumas de suas dificuldades aqui no Rio de Janeiro. E as duas têm histórias em comum. Ouçam aí na sequência. A maior dificuldade, assim, foi no momento do acidente do seu pai, em 93, né? Ele sofreu um acidente, ficou, né, acamado, assim, uns 8 meses, né, sem poder trabalhar. E a gente passamos por dificuldade. Vocês eram pequenos, né? Você, o Fagner, né? Era pequeno. O Fagner tinha o quê? 6 meses de idade. E a gente, assim, passamos por dificuldade, né? Mas, graças a Deus, os vizinhos ajudou muito, né? Nesse momento. Eu tenho muito a agradecer aos vizinhos que me ajudaram muito, né? Nesses 8 meses que ele ficou sem trabalhar. Olha, dificuldade nordestino ele sempre tem bastante, né? Mas também ele se safra muito bem, sai muito bem da situação. Dificuldade em si aqui pra gente era quando a gente era mais novo, né? Que tinha as filhas pequenas, que o Val trabalhava, e ele, quando ficava desempregado, né? A situação ficava apertada. E mais dificuldade mesmo foi quando ele se acidentou, né? Teve um acidente, que ele quebrou a clavícula, então ficou 6 meses sem trabalhar, esperando ser liberado o INSS, essas coisas, né? Que é chato, que leva tempo. Mas, assim, aí foi a dificuldade, teve mais dificuldade, mas, assim, o resto não, foi bem tranquilo, graças a Deus.
É na alegria e na tristeza. Se as histórias de dificuldade se parecem, as histórias de felicidade também. E sem querer tirar onda, mas já tirando, eu faço parte das memórias boas. A maior alegria foi vocês, né? Veio você, o primeiro filho, né? E depois veio o Fagner. E graças a Deus nós conseguimos criar vocês, dando a educação que a gente podia dar para vocês. E hoje vocês são uns filhos maravilhosos, né? E é isso, minha alegria foi essa em ter vocês e vocês hoje serem uns filhos maravilhosos. Felicidade, o ponto era quando vocês eram crianças, né? Que vocês vinham aqui para casa, você, sua mãe, teu pai, o Fagner, todo mundo vinha aqui para casa, era muito bom. Eu tinha minhas duas pequenas também, a Natália e a Bia, então vocês ficavam a noite toda aqui, aí comiam, bebiam, fazia cachorro-quente, fazia bolo e comia. Essa era a felicidade. Era um tempo muito gostoso naquela época, entendeu? E é isso. Sempre temos os nossos prós e os nossos contras, né? Mas, enfim, foi tirando as dificuldades, o resto tá sempre tudo muito bom, graças a Deus. Minha tia Fátima também falou sobre a experiência dela no Rio de Janeiro. Saí daqui do Nordeste, na Paraíba, para o Rio de Janeiro, no ano de 83. Viajei de ônibus, pois 2 dias, quase 2 dias e meio de viagem. Uma viagem muito cansativa, mas foi boa a viagem. Mas quando eu cheguei aí no Rio, que eu achei que foi ruim, porque é muito difícil para mim, cidade grande, tudo diferente, me senti muito sozinha, né? Na época eu tinha 23 anos e para mim foi difícil demais, mas eu tinha uma prima que ela estava me esperando na rodoviária. Aí lá ela me levou com ela e eu achando tudo muito esquisito, até chorava e dizia que vinha embora e ela não vá não, tenha paciência, demore mais um pouco por aqui. E assim eu fui ficando. Aí ela arrumou um emprego para mim no Riviera, na Barra da Tijuca, e eu fui trabalhar na casa de madame. Só que era muito difícil para mim acostumar no emprego e também não sabia fazer nada, sem experiência de nada. Trabalhava um mês, quando trabalhava um mês elas mandavam embora porque eu não preenchia o requisito dela, né? Então ela mandava eu ir embora. E assim eu fui trabalhando numa casa, trabalhando noutra. Eu fui ganhando a experiência e aprendendo a trabalhar. E quando eu já estava sabendo tudo, já andava no Rio sozinha, aí eu digo, não, eu vou trabalhar de carteira assinada, que meu sonho é trabalhar de carteira assinada. Aí fui para a Barra da Tijuca, aí lá procurei emprego, aí cheguei lá no hotel, encontrei emprego, encontrei uma vaga. Aí fui trabalhar lá, aí trabalhei de 87 até o ano de 90, de carteira assinada. Essa foi a minha maior alegria no Rio. E sofri muito mais. Tive um avanço, né? Tive essa oportunidade de assinar minha carteira. E aí, casei, já tem 34 anos. Aí vim para cá em 98, vim para o Nordeste de novo, já vim com o meu marido. E já faz 26 anos que nós estamos aqui no Nordeste de novo. Mas o Rio foi bom.
Foi bom para mim o Rio, não foi ruim não. Eu só tenho a agradecer a Deus, porque não foi ruim não. Minha tia Beta, que também já voltou para Paraíba, lembrou da vida aqui no Rio de Janeiro. E lembrou com saudade. Felipe, minha maior dificuldade foi construir minha casa. São Zé Maria trabalhando, pagando aluguel, juntava as férias dele de ano em ano, entendeu? Para comprar as coisas, comprar material. Foi difícil. E minha maior alegria foi o nascimento das minhas filhas no Rio. E aí eu já estava acostumada no Rio. Aí voltei para Paraíba, estou aqui de volta. Sinto uma saudade enorme do Rio de Janeiro. Ô, cidade maravilhosa. A tal da saudade foi bastante mencionada aqui nesse podcast. Encerro o último episódio de 2 pra lá e 2 pra cá e espero que vocês fiquem com muitas saudades desse projeto. Quando apertar, é só apertar uns botões no celular ou no computador para ouvir outras vezes. E não esqueçam de divulgar para que mais e mais pessoas escutem sobre os nordestinos no Rio de Janeiro. Já que o episódio é sobre nordestinas, cito e recomendo aqui a Rede de Notícias Cajueira, que é toda produzida por mulheres do Nordeste. Muito obrigado de coração a quem ouviu o 2 pra lá e 2 pra cá. Eu também vou sentir muita falta de gravar esse podcast, que falou sobre muitas e muitas coisas importantes na minha formação como pessoa. Mais que reportagens, o que eu fiz aqui foi um encontro comigo e com pessoas que eu amo. Foi muito bom contar as histórias dessa história, e sei que para eles também foi bom ouvi-las. Valeu, gente, aquele abraço, e quem sabe um dia a gente volta.